Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Os pagãos romanos tinham o costume de, neste dia, celebrar junto ao túmulo de algum parente falecido uma espécie de festa, em que uma das cadeiras ficava vazia, simbolizando a presença daquele que morreu. Era a cátedra. Hoje celebramos a cátedra de São Pedro. A cátedra aqui significa o ministério de pastor e de mestre que ele tem sobre nós. A primeira leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, fala como deve ser o pastor. Ele deve apacentar o rebanho confiado a ele de coração generoso, livremente, com devoção, como modelo do rebanho, e assim, quando vier o pastor supremo, os pastores aqui da terra receberão a coroa permanente da glória. De todos os pastores da terra, o pastor supremo é Pedro. O Salmo 22 canta a confiança no Senhor que nos apacenta. Ele é o nosso pastor e não nos falta coisa alguma. Ele nos protege, nos alimenta e nos dá uma felicidade perpétua. O Evangelho narra hoje a profissão de fé de Pedro, quando Simão e outros discípulos foram até Cesareia de Filipe e Jesus perguntou a opinião pública sobre o Filho do Homem. As opiniões estavam divididas. João Batista, Elias, Jeremias, algum profeta. Mas quando Jesus dirigiu-se aos 12 e perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?", Simão, que era o primeiro da classe, o mais impetuoso, respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mas quem impeliu Pedro a dizer isso foi o Pai do céu, não foi a carne nem o sangue. Por isso Simão foi declarado feliz e Jesus deu-lhe o apelido de Pedro. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, duas palavras que em português não são iguais, mas em aramaico são idênticas, Kéfas, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão, tão frágil, vai se tornar Pedro, tão forte. A igreja que Jesus vai edificar será sólida. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e Pedro terá chaves do reino dos céus, de modo que poderá proibir ou permitir, absolver ou condenar, e as suas decisões na terra serão confirmadas pelo Pai no céu. Hoje nós temos Pedro. Pedro, antigamente, era Simão, depois foi Lino, Cleto, Clemente. Hoje Pedro chama-se Francisco. E nós temos que olhar para o Papa com grande amor e respeito. Dizia Santa Catarina de Sena, numa época muito conturbada da Igreja Católica, que ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, ela se humilharia diante dele, porque ele é o doce Cristo na terra. O exemplo desta santa serve para nós, nesta época tão conturbada em que tantas pessoas criticam, maldizem, desqualificam o Papa. Nós devemos, antes e acima de tudo, amá-lo. Ele é o nosso Pai. Ainda que o nosso Pai fosse ébrio, nós não teríamos nenhum prazer de divulgar a sua embriaguez, nem as coisas inconvenientes que ele tivesse dito enquanto embriagado. Portanto, amemos o Santo Padre, rezemos por ele e atribuamos a nós mesmos a culpa de tanta coisa que está acontecendo na nossa igreja. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.